Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha! Está entrando no ar o programa mais novo, mais animado, mais divertido. É o programa da família. Nós somos a Família Kids, o programa mais alegre da rádio Nova Aliança Online. Estamos nascendo hoje, galera. Vem pra cá, espalha aí, ó, os móveis da sala, junta todo mundo, chama seus amiguinhos, os seus vizinhos, os seus priminhos. Pode chamar o papai e a mamãe também, que tem lugar pra eles aqui. Eu sou a tia Catinha, a apresentadora desse programa que se chama Tia Catinha e Turminha. Aqui do meu lado tem essa princesinha de Jesus. Vocês sabem qual é o nome dela? Qual é? O nome dela é... Tetê!
empolguei, rapaziada. Olha só essa... Não, Agora olha o meu. Gente, olha só que gracinha! São os laços da Francinha. Você, mamãe, que ama deixar a sua princesinha toda emperiquetada, com aquele laçarote perfeito, ou uns tic-tacs decorados, até mesmo uma faixinha, é só falar com a Francinha. Francinha, laços e acessórios infantis. Ligue já. Telefone de contato é o DDD 21 993 43 7753. Ei, você! É você! É você sim! Você que vai fazer a sua festa infantil, de batizado, sua festa de chá de panela, chá de bebê, sua festa de casamento. Aqui está a solução para você. Pegue Monte DP. Acesse já a nossa página lá no Instagram, @dip.pegmonte, e peça já o orçamento do seu kit. Pegue Monte DP, fazendo sempre o melhor para você. É o pássaro do Pix. Você que quer colaborar com o programa da Tia Catinha, com o valor que Jesus colocar no seu coração, você quer abençoar o nosso programa, está aí o nosso QR Code. É o Pix da Tia Catinha e sua turminha. Deixa Deus te usar, galerinha. Boa noite, galerinha! Estamos entrando no ar mais uma vez. É um dia diferente, é um programa diferente, um programa especial da Tia Catinha. Estamos com uma convidada aqui muito especial. Já já vamos falar com essa convidada. Primeiramente eu quero convidar a você a pegar seu aparelho celular. É o seu iPhone, o seu smartphone, ou você está no notebook ou no tablet, eu não sei, mas vai lá. Vai aonde, vovô Chico? Na setinha! Naquela setinha. Tetê, o que aquela setinha faz, Tetê? Cadê Tetê, galerinha? Será que Tetê veio? Tetê não veio? Tetê precisa estar aqui nessa hora. O que essa setinha faz? Compartilha! Vamos compartilhar o programa da Tia Catinha com o maior número de crianças do mundo, galerinha! Você que já está chegando, pegue seu celular. Tia Francine está compartilhando. Vovô Chico está compartilhando aqui, vovô Chico. Já compartilhei com Já bastante compartilhou gente. com bastante gente. Eu já compartilhei com uma galera. Vamos compartilhar. Ah,
Tetê apareceu! Ela tá aqui. Ela tava escondida, galerinha! Ó a Tetê aí! Galerinha, vamos compartilhar. Enquanto a gente compartilha, eu pergunto pro vovô Chico. Vovô Chico, Oi. tá animado com o programa de hoje? Hoje é super especial, É né? super especial. Eu tô muito feliz. Tá sim, Teté. Quem é que a gente trouxe hoje aqui no programa, Teté? Tia Francine. A tia Tia Francine, tá certo? Tia Francine, que vai falar sobre um tema mais do que importante para a vida de qualquer papai, para a vida de qualquer mamãe, porque é uma fase da vida que não é fácil, né, tia Francine? Um pouco fácil, complexa. É Nossa. complexa, confusa. Confusa demais. É uma fase da vida assim que, meu Deus do céu. Mas a gente tem que passar por essa fase. Até um dia vai passar por essa fase. Que Deus me ajude quando essa fase chegar. Nós já passamos por Não essa é? fase. Nós aqui, vovô, o senhor já passou por essa Chico fase? já passou por Eu essa já passei fase, há né, muitos vovô? Já passou por essa fase há muitos anos, há Tá muitos certo, anos. vovô Chico. Antes de entrar no assunto e conhecermos um pouco mais da tia Francine, vamos mandar os nossos abraços, vovô Chico. Vovô Chico, como é que foi seu final de semana? Foi ótimo. Foi ótimo. Passou com seus netinhos? Com os meus 50 Meu Deus do netinhos. céu, todos eles de uma vez, não acredito. Nossa, vovô Chico. Tem algum adolescente, vovô? Tem muitos. Muitos adolescentes. Ih, Jesus, Se eu misericórdia. não me engano, tem uns 20. Uns 20. Eita! Jesus. Então a conversa de hoje vai te São ajudar os com mais ele. velhos. Vai te ajudar bastante o assunto de hoje. É muito importante o assunto de hoje, né? É, sim. Tia Francine, seu final de semana foi bom? Foi daquele jeito. Deus é estudando, bom. Isso aí. estudando pra falar aqui com você. Tia Francine estuda pra caramba, né? Pra não. Tetê, como é que foi o final de semana? Estudando bom, né? também, né, Tetê? É, menos um pouquinho, né? Mas se divertiu bastante, né, Tetê? Foi bem diferente a semana. O final de semana foi muito bom. Vamos mandar os nossos abraços para Emily, Clara e Sofia. São as netas do irmão Haroldo, tia Francine. Ah, Elas acompanham o nosso que programa. gracinha. O irmão Haroldo sempre manda os nossos vídeos para elas e elas abraço pro acompanham irmão tudo que a Haroldo gente também, faz aqui. né? Um abraço pro também. irmão Haroldo. Ó quem Deus tá aqui, abençoe. irmão Haroldo. Ó quem tá aqui hoje, tia Francine. Não podemos deixar de mandar um abraço para quem, tia Francine? Olha, pra pessoa que mais tá me acompanhando, a minha mãe, minha Mamata. Um beijo, mãe. Um beijo pro meu pai. Beijo, pros meus mamata. irmãos, Beijo, tia meus Mãe. amigos, Beijo, Rebeca. Beijo pra Rebeca, beijo pra Helena. pra todo mundo. Todo né? mundo, Pra todo abraço mundo aí que pra acompanha família a da gente. Francine, pros irmãos da Beijo Francine. pro vovô Francisco também, Beijo pro né? vovô Francisco, Isso. vovó Diva, Vovó mais alguém? Diva. Ah, mais alguém, vovô? Pra mim também. Pro vovô, um abraço pro vovô. Um abraço pro vovô. E os nossos aniversariantes do final de semana pra cá. Os aniversariantes, tio Renato. Alessandra Souza. É a nossa prima Alessandra Souza, Teté. Valdomiro Júnior. Luciano Gomes da Web Mais. E Alexandre Matias. Cadê o tio Renato com a música dos parabéns, tio Renato? Tio Renato, vamos cantar parabéns. Vamos falar novamente aqui, ó. Alessandra Souza, Valdomiro Júnior, Luciano Gomes da Web Mais e Alexandre Matias. Os parabéns da tia Catinha e sua turminha pra tu. Ó, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Feliz aniversário no 3. 1, 2, 3 e... Feliz aniversário! Deus abençoe a todos vocês.
vocês. O parabéns hoje ficou mais bonito, teve reforço, ó. Reforço muito legal. Tetê, senta ali no seu cantinho agora que a gente vai falar de assuntos mais sérios, O tema do programa de hoje... Tchau, pessoal. Daqui a pouco o Tetê volta. O tema do nosso programa de hoje, da entrevista, é a voz do adolescente. Senhores. Quem aí que está assistindo agora ou que vai assistir mais tarde, tem algum adolescente em casa? Você, por acaso, é algum adolescente? Está passando por essa fase meia confusa? Se liga na nossa entrevista aqui. E eu começo perguntando para tia Francine. Quem é a tia Francine? Eu sei quem é a tia Francine. Sei que uma galera que vai passar por aqui também sabe. Teté, vovô sabe. Eu também sei. É, mas tem gente aí que não sabe quem é tia Francine. Meu Deus. Antes de responder essa pergunta, eu queria mandar um parabéns especial aos meus pais, que sexta-feira fazem 50 anos de casados. Ai, gente! Pai, mãe, parabéns. 50 não é pouca anos coisa, de casado, não. São 5 anos, são 50, né? Gente, tia Catite, o Sérgio já são 13. Maravilha. Não é fácil não, 50. É. Né, vovô? A quantidade de netinhos do vovô, parabéns. É Olha isso só, aí. Deus é bom, Deus é muito bom. Mas, vamos lá. Quem é a tia Francine? Tia Queremos Francine, nascida e criada em São Gonçalo, olha aí. Da sou nossa cria de São terra. Gonçalo, maravilha. Nossa terra. 33 aninhos, Na flor da na vida. flor da idade, da Igreja Batista Renovada de Santa Catarina. Nos encontramos na DSG. Isso, também fomos membros da mesma igreja onde nos conhecemos. Lá, E trabalhamos temos aí uma juntas. caminhada de amizade desde Não é? então, né? E seguiu mesmo quando nós saímos da mesma igreja e fomos para os nossos caminhos, né? Para outras igrejas. Justamente. Mas a amizade aí segue, graças a Deus. Firme e forte. Firme e forte. Firme e forte. Né? Minha primeira formação é em História da Arte pela UFRJ. E desde então eu sigo trabalhando com o público adolescente, né? Também já trabalhei e trabalho com o público adolescente na igreja. Já pela área de artes, né? Trabalhei em museu fazendo guia por exposições, também trabalho com legal. pesquisa. Já trabalhei com adolescente em outros contextos, né? Vocês percebem que a adolescência me persegue, né? Adolescência barra criança, tá tudo aí Adolescência. muito forte aí na minha essência. Sim. Sempre tive muito jeito com essa faixa etária, né? Talvez por olhar para minha própria adolescência e hoje, com um olhar de adulta, perceber que existem muitas dificuldades, né? E como um adolescente ele quer ser ouvido, né? Quando necessário. E por aí vai, né? Verdade. Adolescente é um ser que necessita ser ouvido, né? E compreendido, né? Ouvido, compreendido. Às vezes nem ele mesmo se compreende. Às vezes é difícil conseguir ter um pouquinho de paciência. Tem que ter paciência para ouvir adolescente, né? Mas eu acho que com o ser humano tem que ter paciência. Não, mas eu na falo por verdade. mim, que quando eu era adolescente, meu Deus do céu, quem me conheceu aí na adolescência não comenta não. Não comenta não, porque eu sei que eu sempre fui uma matraca, até hoje eu sou um pouquinho. Mas na época era pior, eu falava certo. demais, gente, eu era chatinha, Cada um com um perfil, eu né? Hoje, me vendo lá atrás, eu imagino o quanto que foi difícil conviver comigo. Muitas das vezes foi bem difícil. Conhecendo um pouquinho mais da tia Francine. Sim. Conta pra gente, tia Francine, como é que foi o seu chamado pro departamento infantil? Então, Rapidinho. Tio Renato, abaixa só um pouquinho o fundo pra gente, por favor.
Só compartilha com a gente como foi o seu chamado pro departamento Então, infantil. O que veio primeiro? As crianças, os adolescentes? Primeiro vieram as crianças. É. Né, eu trabalho com o departamento infantil desde os 18 anos. Na verdade, a minha cunhada era líder de departamento infantil, Juju. Um beijo. Beijo, Juju! Ela era líder de departamento infantil da Batista, Oh. né? Trabalhou por muitos anos na liderança. E ela simplesmente chegou e falou assim, vou te colocar no departamento infantil. Simples assim. Porque ela gente. colocou na cabeça dela que eu me dava bem com criança, que eu tinha jeito. É a melhor maneira de você cair no departamento Né? infantil. Eu Ó, caí vem de cá, paraquedas. preciso de você. Vai lá. Vai lá. Eu do tio Célio. É mais ou menos o que Então, aconteceu. Foi assim também. Foi assim Não que é? te segue. Até que você se descobre Quem ali. nunca? Quem nunca? Então eu comecei trabalhando com os nenéns, né? De 1 a 3 anos. Uhum. Passei um pouco ali por todas as fases, né? Os primários, os juniores, né? Eu fui um pouquinho em cada sala, né? E aí eu tive experiência em outras igrejas também, em presbiteriana. Liderei na presbiteriana por mais ou menos um ano. Né? Eu dava aula no Departamento caso, infantil. Departamento infantil, liderei na presbiteriana, né? E porque eu passei por algumas denominações, né? A palavra fala que os filhos de Deus são como o vento, né? Não sabe de onde vem, nem pra onde vai. A gente só sabe né? quem tem que ir. Eu só sei que eu gente só vai pra onde Deus sabia que eu manda. tinha que ir, né? E o detalhe é que eu tive criação pentecostal e caí de paraquedas na presbiteriana também. Presbiteriana, Batista Então, que é. presbiteriana, Batista Renovada, Pentecostalismo. Assembleia, se falar dessas três aí é comigo. Atualmente eu estou na Batista Renovada, mas a minha cunhada, ela me colocou no departamento infantil e desde então eu sigo aí. Liderei na presbiteriana, né? Na presbiteriana eu dava aula para os maiores. E na Assembleia de Deus, onde nos conhecemos, né? Também ficamos no departamento infantil, que era mais misto, né? Era mais misto. Idades misturadas. Até porque a Idades gente pegou uma misturadas. fase de pandemia, né? Que tinha pouca gente. Isso. Aí ficou todo mundo. Né? E aí, eu na Batista agora novamente, estou trabalhando com os menorzinhos, mas de vez em quando também dou um pulo lá nos maiores. E aí agora... Lideramos juntas por um Isso, tempo. lideramos juntas também o o departamento DEPIM, infantil. lideramos juntas, um prazer. Né? E agora, Igualmente. atualmente, eu também estou trabalhando com adolescentes na Batista, né? Que é um ministério que sempre me encantou muito. É bom Né? trabalhar com adolescentes. Peguei 2 fases de adolescentes na Batista, porque, se não ficou claro, eu fui da Batista já uma primeira vez, passei um tempo em outras igrejas e aí eu retornei, tem uma questão mais ou menos de 2 anos, né? 1 ou 2 anos. Já tem esse tempo todo já que você tem foi esse pra lá? tempo, já tem esse tempo. Gente, passei tão rápido. E eu trabalhei com adolescentes há muito tempo atrás lá e agora eu tô pegando um outro grupo de adolescentes. Então eu tô vendo de 2 gerações, né? A adolescência de uma geração e a adolescência da geração atual, né? Do TikTok, do Instagram. Jesus, né? é o povo Então, conectado. tá sendo bem interessante. Muita diferença de uma geração para outra. Bastante. No lidar ali. Bastante. Muita bastante. coisa, né? É muita diferença. Muita Coisa, diferença. muita coisa. Bom, tia Francine já falou sobre sua formação na arte terapia. Não, né? eu falei que a minha Falou primeira que- formação é História da Arte, mas eu História fiz, da arte. eu fiz Arte- uma pós, Isso, uma eu tô pós-graduação trocando em arte terapia, onde eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre adolescência, o que me capacitou para falar aqui um pouquinho, né, Sobre esses assuntos. sobre esses assuntos, porque arte terapia tem uma base em alguma linha de estudo da psicologia, né, ou da psicanálise. No caso, a arte terapia que eu fiz tem uma base em uma psicologia chamada de psicologia analítica, que foi desenvolvida pelo Carl Jung, que é um grande psiquiatra, né, porque ele já é falecido, um grande psiquiatra e um grande psicoterapeuta suíço. Né? E muitos dos conceitos que a gente aplica na adolescência pela psicologia analítica, ele desenvolveu praticamente todos. Legal. Né? E são uns que eu vou citar aqui, explicando para vocês assim da melhor forma possível.
Beleza. E aí, nesse trabalho da arte terapia, que você também trabalhou com crianças autistas por um tempo? Isso, eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio com crianças no espectro autista, né? Foi uma experiência única. Explica um pouquinho como é essa arte terapia, o que você faz assim? Porque o que acontece, a criança que está no espectro autista, ela tem algumas demandas, né? Seja de coordenação motora fina, né? De conseguir segurar uma canetinha, seja de verbalizar, né? Porque tem aquele autista que é não verbal, né? Seja de interação social, contato visual, né? A questão das emoções também do autista, como eles compartilham as emoções, como desenvolvem as emoções do autista, né? Então, para cada demanda eu posso usar uma expressão artística. Por exemplo, eu trabalho com a questão da coordenação motora fina, né? Pra gente segurar aqui a canetinha. Nós já fazemos o trabalho com fios, né? Fios de lã, ou pegar o fiozinho de nylon e passar a miçanga, que auxilia muito na coordenação motora fina. A questão sensorial, a gente geralmente também pode trabalhar com massinha, né? A questão da conversa, né? Da verbalização, o fantoche, o trabalho com os personagens. Tá vendo, vovô? Eu sou fantoche. Ué. Não, vovô, não. Não fantoche, mesmo. Não. É porque você se parece muito Parece, não é não, vovô. Então, são trabalhos que você pode fazer com a criação de personagens para interação social, porque tem muitas crianças, jovens ou adolescentes no espectro autista que não tem essa facilidade de interagir socialmente, né? Então, cada materialidade, cada expressão artística vai ajudar num ponto, né? Seja com a pintura. Eu tive uma oportunidade de atender um adolescente de 14 anos, assim, né? Caminhando para a adolescência. E ele tinha plena consciência de que ele sofria bullying pelo transtorno do espectro autista. Caramba! Então, com ele eu trabalhava pintura, porque a pintura está muito relacionada a essa liberação de emoções, a esse fluxo de emoções, porque a base é água, né? Então, flui as emoções. Então, ele ficava muito bem depois que ele pintava. Olha, que interessante, né? Muito... Entendeu? Porque ele vinha com aquele sentimento, com aquela sensação ruim de passar por bullying. Né? Então, quando ele pintava, ele se sentia mais leve, mais livre, melhor. Botava pra fora na pintura. Exatamente. Ele colocava pra sentindo. fora na pintura aquilo que ele sentia. Entendi. Então, esse é o objetivo da arte terapia. Você ajudar a criança ou adolescente a colocar na arte. Botar aquilo que ela tá sentindo pra fora usando a arte. Porque, às vezes, aquilo que a gente não consegue verbalizar, a gente coloca na arte. Eu não lembro quem disse que a arte, ela é capaz de dizer o indizível, né? Aquilo que eu não tenho condições de verbalizar, que eu não consigo verbalizar porque eu tenho vergonha, porque eu tenho medo, sabe? Eu muitas vezes manifesto na arte de forma inconsciente. Porque a arte terapia é isso, é você trazer Já aconteceu isso comigo também. Porque você é uma grande Fazer artista. bons desenhos no meio do desespero. Então, a arte terapia é você trazer conteúdos do seu inconsciente para o consciente. Ou seja, para esse nível aqui de consciência da gente, né? Então, às vezes você se assusta. Meu Deus, de onde saiu isso? E aí você começa a se lembrar de histórias e tudo mais. Então, a arte terapia segue esse caminho. Muito legal, muito bom, muito interessante. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho. Já falamos do ministério. A importância dos pais. Nessa fase da adolescência. Na fase da adolescência. A tia Francine, né, já falou aqui um pouquinho sobre botar para fora as emoções. Tanto na fase da infância quanto na fase da adolescência. Os pais têm um papel importante na vida dos seus filhos, né? Sem dúvida. Importantíssimo. Porque aqui o tema é a voz do adolescente. Essa voz
sai para quem essa voz? Exatamente. Para quem que tá indo essa voz? E- Qual a importância dos pais nisso tudo? E como nós comentamos sobre emoções, é muito importante comentar, né? Quem nunca foi chamado de aborrecente? Não é? Eu fui. Aborrecente, né? Porque o adolescente, ele traz tantas emoções, tantas emoções ao mesmo tempo. Se não me engano, houve uma pesquisa nos Estados Unidos que eles separaram um grupo de pessoas e nesse grupo tinha um grupo de adolescentes. Os jovens adultos, eles conseguiam definir as suas emoções e às vezes era só uma emoção, no máximo duas. No adolescente eram várias emoções e eles não conseguiam definir o que era. Não sabia se era angústia, tristeza, raiva, tensão, não sabia. Uma confusão que só. Porque na adolescência tem essa confusão de emoções. Né? Muita coisa acontecendo. Ele tá saindo da infância, mas ele também não é adulto. Ele tá entre a dependência e a responsabilidade. Ele tá nesse caminho. É uma confusão, né? É no meio do fogo cruzado. Você não pode porque tá muito novo ainda. Você tem que fazer porque você já tá velho. Exatamente. Então, é algo até que eu falei no meu trabalho, que eu observei, né, no meu trabalho de conclusão de curso, que é aborrecente ou ele tá aborrecido? Por conta de todas essas emoções, né, vovô Chico? Porque como você tem netinhos adolescentes, você deve perceber as emoções. São muitas. A irritabilidade, o choro, às vezes sem razão aparente, o adolescente está chorando. Né? O fato, Verdade. às vezes, de um sol de 50 graus, especialmente aqui na nossa zona aqui de São Gonçalo, o adolescente andar de casaco. Por que isso? Loucura. Aparentemente loucura, mas vai saber o que tá ali por debaixo daquele casaco. Talvez também. aquele adolescente tenha dificuldade em lidar com o próprio corpo. Pode ser. Ou a questão da automutilação. Infelizmente, hoje Porque em dia, isso acontece. adolescentes escondem isso às vezes. Pra né? esconder. Então, tudo ali vai ter... Nada é gratuito. Nada é gratuito. Verdade. Porque tem, né? Sim. Tem coisa que a gente que é adulto acha que é frescura, acha que é exagero. Daqui a pouco passa. Mas quem tá ali naquela fase, naquele momento, naquela situação, naquela confusão toda, a gente que é adulto hoje já foi adolescente. A gente já teve nossos momentos de estar confuso também. E às vezes né? ainda adulto nós não conseguimos Exatamente, lidar tem com coisa que a certas gente emoções, não consegue, né? né? Hoje, lembrando de coisas da minha adolescência, eu percebo, gente, eu sofri por causa daquilo. Mas naquela época, aquilo, fazia sentido pra você. mim, era um sofrimento. E é uma coisa muito importante aos pais, aos educadores, a quem acompanha algum adolescente, né? Não descredibilizar aquilo que move as emoções deles. Isso aí. Porque eu lembro, na verdade, não descredibilizar a fala do adolescente, né? Porque eu lembro que quando eu era bem novinha, na minha adolescência, eu sempre gostei de rock. Eu sempre fui do rock. Eu sempre gostei de rock. Eu curto um pouco de cada coisa. E aí eu gosto lembro de que eu rock escutava também. uma banda cristã, a galera dos anos 2000, né? Cristão, vai lembrar do Fruto Sagrado, do Oficina G3, né? E Lembro aí mais eles do Oficina têm- G3, mais do mas Oficina sei G3, do mas eu Fruto Sagrado gostava também. muito do Fruto Sagrado, que eles tinham uma pegada um pouco mais rock mesmo do que o Oficina G3. E eu lembro... Mais do que oficina? O Fruto Sagrado, Gente, eles eu tinham não uma lembro pegada direito. mais rock, tinham. Caramba. E eu escutava aquilo tão feliz, porque aquilo ali representava a minha identidade. Algo que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Fazia parte da minha identidade, porque, gente, a música que o adolescente escuta, o cabelo que o adolescente vai usar, a roupa que o adolescente vai usar faz parte de uma construção de identidade. Que é nesse momento que eles estão construindo a identidade deles. Com base em várias coisas. Sabe? E escutar Fruto Sagrado era como se eu estivesse ali batendo tava no se peito encontrando. e falando, é o meu lugar no mundo. Eu tô me encontrando, faz parte de mim. E aí vem alguém, né? Sempre tem alguém que fala, é horrível. enviado, mandado. É isso, é aquilo outro. Eu ouvi muita coisa, não só por causa disso, gente. Mas assim, quando falavam isso pra mim, eu me fechava. Esse é o problema dos adolescentes. Sabe, porque é importante você dar credibilidade até pro gosto. É claro que se tiver alguma coisa ali pesada,
orientar, Oriente. aconselhar. Não julgue, oriente. Isso aí, Dê ó. orientação. Evita ouvir isso, evita ouvir Isso. aquilo, por causa disso, explica. Dê uma razão, né? Dá um motivo, explica o porquê. Agora é isso, é porcaria. Para de ouvir esse negócio. Ai, que coisa chata. Né? A Francine falou uma palavra que eu acho que acontece na maioria dos casos, pelo menos acontecia muito comigo também, né? Se fechava. Se fechar, exatamente. Se fechava. Eu, na minha adolescência, eu fui uma adolescente que fui falante demais com todo mundo a vida toda. Mas quando se tratava de mim, das minhas questões internas, dos meus conflitos emocionais e mentais, seja lá o que for, eu me fechava. Eu até estava conversando com a Francine, né, nesse final de semana, eu sempre tive muita dificuldade de botar para fora, de expressar, de contar para alguém aquilo que eu sentia, né? E isso me atrapalhou em muita coisa, porque quando você se fecha, você deixa de resolver um monte de coisa. Muitas questões que você pode e deve resolver, você acaba não resolvendo, porque quem de repente poderia te ajudar a resolver, não sabe que você tá com essa questão. E aí você vai guardando, e quanto mais você guarda, aquilo dali também faz mal pra gente de estar guardando, né? Aí passa o tempo, chega na fase adulta, né? Muita gente, pelo menos, começa a destrambelhar por aí, se torna um adulto mal resolvido. É um adulto que começa a fazer umas coisas que só Jesus na causa, né? A gente não vai entrar em alguns detalhes aqui, mas hoje, se a gente for parar pra ver hoje, pessoas da minha faixa etária, mais velhos ou mais novos um pouco, espalhado pelo mundo aí, que tem feito cada coisa, cada bizarrice, como se fosse uma maneira de dar um grito para se libertar, não sei o que passa na cabeça da pessoa. Mas se for parar pra ver, deve ter um monte de coisa. É muita raiz, né? Muita que a raiz pessoa lá atrás. não... E a psicologia analítica, ela trabalha justamente com isso, né? De acreditar que eventos passados influenciam como você desenvolve muitas questões hoje, né? E quando a gente fala de se fechar, muitas vezes o adolescente acaba se fechando em casa, né? Sim, no meu caso foi mais em casa. Ele acaba se fechando em casa. Na verdade, eu ficava fechada tanto em casa quanto fora. Eu sempre tive dificuldade de falar de mim. Eu, né? Mas muitos não têm dificuldade de falar. Se fecham em casa porque, de repente, os pais, que são importantes nessa hora, acabam não dando a abertura que o adolescente precisa. Exatamente. É engraçado que eu vi uma postagem há muito tempo, né, quando eu tinha Instagram, né, numa caixinha de pergunta de um pastor, de um pai ou uma mãe reclamando que o filho adolescente falava o tempo todo em casa, conversava com os pais. Graças a Deus. Né? Eu dei graças a Deus, maravilha, gente. Aí tinha uma menina, uma adolescente embaixo comentou: quando a gente não fala, reclama. Quando a gente fala, reclama. Isso aí. Né? E tem outra coisa também que é importante a gente frisar, que o adolescente, ele tem uma necessidade muito grande, né? Falando assim, de uma forma geral, de pertencimento, de aceitação. E ele acaba fazendo algo que o Jung... Posso mostrar um livro, Tia Kátia? Pode sim. Esse livro aqui que eu usei foi praticamente a minha bíblia no meu trabalho de conclusão de curso da pós-graduação, que é a Psique Adolescente, do Richard Frankl. E o adolescente, ele muitas vezes vai trabalhar, ele vai usar algo que o Jung, ele vai chamar de persona. O que é persona? Persona é máscara. Uma máscara social. Porque às vezes o adolescente é de um jeitinho em casa. Mas para ser aceito, para ter a sensação de pertencimento, para ser recebido em um grupo, para fazer parte de um grupo, ele vai usar uma máscara. Vai usar a máscara do grupo. E acaba sendo que ele não é. Muitas vezes. Por exemplo, às vezes um adolescente, um exemplo aqui, tá? Não gosta de rock. Escuta outro tipo de música em casa. Mas Axé. o grupo... Axé. Às vezes ele é um fã da Ivete Sangalo. Sim. Mas houve um grupo que deu um espaço pra ele.
Só que esse grupo é um grupo de metaleiros, de roqueiros. Aí se ele vai escutar... E aí, provavelmente, ali, pra ser aceito, porque aquele grupo ali só aceita metaleiro e roqueiro. É um grupo de metaleiro e de roqueiro. Então, esse adolescente, ele vai começar a vestir a máscara desse grupo. Ele, no mínimo, vai ser zoado se começar a ouvir Um exemplo muito por alto, gente. Muito por alto, né? Então, muitas vezes, o adolescente, para além de usar essa máscara social, vai acabar aceitando tendências, seguindo tendências. Porque tem até uma fala, em um outro livro que eu trouxe, que diz o seguinte... O jovem deve ser, é assim que ele deve se vestir, caso contrário, ele não faz parte. Ou seja, o jovem ou o adolescente, né? A ideologia de hoje na mídia ou nos anos, né, passados, cada ano, cada época tem uma tendência, uma moda nova. Uma moda. Então, se você não seguir essa moda... Ou o cabelo, a roupa, então você não faz parte. Você começa a ser excluído. Então, muitas vezes, com medo de ser excluído, o adolescente vai começar a seguir essa tendência. E às vezes esse adolescente nem gosta de tendência. Eu fui uma adolescente que eu não seguia tendência. Eu tinha os meus gostos, as minhas preferências pessoais e seguia com elas. Eu também nunca fui de embarcar só por ser o gosto dos outros, não. Eu sempre tive mais dificuldade disso. Mas por que tanta necessidade de aceitação? É, justamente esse medo da exclusão, né? Porque o adolescente, ele precisa de um grupo. Não conseguir se encaixar num lugar. Não se conseguir se encaixar em um lugar é um problema. Né? O adolescente, ele precisa de um grupo. Né? Falando de uma forma geral. E acaba tendo um problema, porque o adolescente, como está em formação de identidade, né? Tá formando a identidade dele, ou ele vai pautar a identidade no grupo, ou nas tendências, ou no que a mídia diz. Então, por isso essa confusão toda. O adolescente, ele não sabe ainda muito bem quem ele é. Não consegue entender que ele não tem necessidade de nada disso. Basta ele ser quem ele não precisa seguir é. tendência, ele não precisa. Né? Então eu passei muito por isso. Né? Eu fui muito afetada pelas tendências depois de jovem. Né? Mas aí também já foi uma fase que passou. Então, assim, a importância do adolescente entender que ele não precisa seguir uma tendência, né? Ou usar uma máscara, talvez, e embora isso aconteça de forma inconsciente, tá? O adolescente não percebe muitas vezes que faz isso. Natureza. É a natureza. A natureza é da a natureza da fase, né? Eu quero fazer parte daquele grupo, então vamos lá. Eu tô junto com o grupo. Né? Então, muitas vezes, o estar sozinho é difícil. É complicado. É muito complicado isso. E aí, papais, mamães, ajudem os seus filhos. Façam com que eles se sintam seguros. De se abrir com vocês. Sim. O que é melhor? Você ver o seu filho buscando conselho com o amiguinho da escola, buscando conselho com o amiguinho da rua, buscando conselho na internet, né? E aí só Deus sabe quais conselhos ele vai receber, ou buscando conselho e orientação com você, papai, com você, mamãe. Exato. Se a gente, como pai, mãe, não tiver paciência de tolerar essa fase, que passa, gente, passa. Se a gente não tiver paciência de passar por essa fase, de escutar, de fazer com que o seu filho se sinta, tenha confiança, né? O filho tem que confiar no seu pai e na sua mãe. Se você, como papai, como mamãe, não conseguir fazer isso, o seu filho, a sua filha vai buscar conselho no mundo lá fora. Ou se fechar, né? Ou vai se fechar e vai guardar um monte de coisa, e isso acaba levando a outros caminhos que também não são legais. Não são bons. E a importância também, papai e mamãe, né, que estão aqui. Nós vamos falar assim porque somos de departamento infantil. Papai e mamãe faz parte da nossa linguagem. Pra vocês, assim, quando adolescentes falar alguma coisa que porventura assuste vocês, não descredibilizem ou não demonizem quando eles fizerem alguma pergunta.
Sabe, sinal que ele quer ouvir você, ele precisa da sua ajuda. Então não demoniza ou não descreve. Respira fundo, gente. Respira fundo. Respira fundo, vai orando. em nome de Deixa ele Jesus, falar, porque Isso, pelo menos você está a tá. par do assunto e vai saber como proceder junto com ele, Isso aí. orientando pelo local certo, né? Isso aí. E Com provavelmente. certeza ele vai se sentir muito bem, né? Sem dúvida, sem isso, dúvida. Chico. Até porque provavelmente aquilo que o adolescente vai estar falando, ou você já viveu, ou você já sentiu, você já Exato. passou por aquilo. Então, mesmo que você fique do seu filho tá falando aquilo, por você lembra de quando você tinha essa idade, já pensou, viveu ou sentiu, e você vai saber o que falar. Né, vovô? Exatamente. Não tem com quem falar, né? Fica horrível. Fica muito ruim. O senhor já precisou aconselhar algum filho adolescente por alguma dificuldade, Muitas alguma questão? vezes. Muitas vezes. O senhor quer compartilhar alguma? Tem que ser rápido, tá? Vou por causa da hora. Quer compartilhar alguma Deixa pra experiência? mais pra frente. Mais pra frente? Então tá bom. Vai pensando aí, porque eu sei que o senhor tem história, tá? O senhor tem história. E aí, né? A gente vê tantos adolescentes hoje em dia se expondo nas redes sociais. Sim. Ou expondo o seu corpo, ou se expondo de correr certos riscos. Só para poder gravar, só para poder mostrar para todo mundo, só para ter like, só para ter... Hoje em dia, a maneira dos adolescentes serem assim, não só adolescentes, né, todo mundo, mas o assunto aqui são os adolescentes, e é a fase da vida que você mais se importa com essas coisas. A gente vê a necessidade de aceitação também nas redes sociais. Muito. Hoje eu acho que esse desespero pelo grupo, de repente, pode nem ser tanto. A necessidade é mais de like, talvez. Porque o que acontece... Seguidores. Porque o que acontece? Entra na questão da tendência. Medo de ser cancelado. Também, né? Porque o que acontece? A gente também... São várias as razões que podem levar um adolescente ou uma adolescente ficarem se expondo tanto. Pode ser também uma questão de validação, porque no like eu recebo validação. Sim. A pessoa curtiu, a pessoa gostou. Eu recebo validação. No meu corpo, muitas vezes, eu recebo validação. Isso falando, né, no caso do adolescente ou do jovem que se expõe. Pode ser uma questão de validação. Porque quando eu tô ali, eu posto, eu recebo os meus likes, vai liberando uma substância aqui chamada dopamina. Te deixa feliz. Que te deixa feliz, é uma recompensa. Te dá um prazer. Acaba viciando também, E né? vicia, né? Mas muitas vezes é uma questão de validação. Porque lembrando que nas redes sociais é um recorte de realidade. Às vezes a validação, o acolhimento ou a escuta que o adolescente vai ter é na rede social. Não tem em casa. Não tem o acolhimento, não tem Não a se encaixou em validação, grupo nenhum. não tem a escuta em casa. Tá sendo vai na aceito rede ali. social. Né? E eu lembro que na minha fase eram os vlogs, os blogs. Eu tive um vibe vlog e ali era o espaço também de fala. Né? Então, muitas vezes, o Twitter hoje é um espaço de fala, o TikTok é um local de fala, o Instagram também é um local de fala. A rede social se tornou um grande local de fala. Orkut. Orkut. Eu sou né? do Orkut pra cá. Eu lembro. Também sou do Orkut. É. Então, assim, muitas vezes o adolescente ele vai se colocar nesse espaço como até um espaço de segurança. Porque ali ele se expõe, ali ele vai estar falando de sentimentos, ali ele vai falar do que ele não gosta, do que ele gosta, e ali ele vai seguir as pessoas que eles gostam, né? Mas também tem um perigo da comparação. Né? Olha lá a vida dele, a minha realidade é um saco, né? E aí esquece também que na rede social aquela realidade não é a realidade. Não muitas é, das exatamente. vezes, né? Então ali é o que eu falei, é um recorte, tá? É uma coisa que eu falei pros adolescentes da minha igreja. Aquilo ali é um recorte. Um recorte tem É um filtro, recorte. tudo, toda a felicidade Tá? ali. Quando É uma você, foto. quando É se- uma é. foto. Quando desliga a câmera, gente, você não sabe o que tem ali Você por não sabe o que detrás. está A realidade a acontecendo. gente não sabe qual é. Exatamente. Então, assim, tem essa questão da comparação. E uma coisa que acontece muito entre as meninas e adolescentes, que é algo que sempre me preocupou, né?
as meninas, elas foram ensinadas, agora eu falo assim, não é levantando pauta feminista não, mas é só uma verdade. As meninas, elas foram ensinadas a brigarem pela atenção dos meninos, a terem essa competição. Então você tem que se arrumar assim pra agradar o menino. Você tem que se arrumar assim pra chamar a atenção do menino. Eu lembro até, vou falar aqui com os adolescentes diretamente agora, que os adolescentes que gostam de Naruto. Ah, eu gostava. Eu assistia também. Eu gostava. Tem um episódio que a Ino fala assim pra Sakura. Eu acho que foi isso. Eu soube que o Sasuke gosta de loiras. Ela pintou o cabelo. Não, ela sempre foi loira. Ah, tá. Mas ela se sentiu confiante. Só que ela falou isso em função do gosto do Sasuke. Porque o Sasuke gosta de loiras. De repente, se não gostasse, ela mudaria o Ela cabelo? mudaria o cabelo, talvez? Né? Então, como nós fomos ensinadas a fazer as coisas em função dos rapazes. Lembrando, não é pauta feminista, é só uma verdade. Sim, sim. Não, assim como ensinado a fazer as coisas em função dos rapazes. A chamar a atenção em função dos rapazes. É. Né? Mas a aí também competitividade não foi... feminina por causa dos rapazes. Então, sim, assim, também. houve isso, né? Também o querer parecer com fulano, ciclano. Porque isso. tem aquelas medidas que são consideradas as medidas padrão. Né? E aí entra os transtornos alimentares na adolescência. Já é mais um problema. Jesus, misericórdia. Pera aí, Ravi, só um instante, gente. Até pode pegar lá. Pega lá. Tá na sua bolsinha azul, minha filha. Tetê tá pedindo uma ajuda aqui, tá escondidinha aqui embaixo, galerinha. Vamos acelerar que tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Vamos lá. E aí, os excluídos do grupo. Aqueles que não conseguem se encaixar em nenhum grupo. E muitas das vezes acabam sofrendo uma palavrinha que foi falada aqui no começo, o bullying, né? Bullying é um problema real. É um problema real. É um problema real a violência nas escolas contra um alvo, né? Eu lembro de ter passado muito rapidamente por uma situação assim, mas no meu caso é que eu ignorava todo mundo. Eu era na base, tipo, ignoro e acabava. Né? Mas nem todo adolescente ignora, nem todo adolescente consegue aguentar. No meu caso, a gente mandava a resposta na lata. Cada um com perfil. A gente resolvia de outras maneiras. Então a própria palavra depois bullying, passava, todo mundo se acertava, a própria tudo palavra bem. bullying faz menção, né, traduzindo, né, para a intimidação, né, a aterrorizar alguém, a intimidar alguém, né? Então tem um documentário chamado Bully, né? Tem no YouTube, Bully, vocês coloquem lá, a vida de jovens americanos que passam bullying. E é um bullying tão pesado, tão agressivo. Não que o bullying por si só já seja agressivo, mas imagina, né? Mais agressivo ainda, né? Ou se a gente pode definir, né? Se tem um bullying menos agressivo, porque pra mim todo bullying é agressivo. Que os adolescentes, eles chegam às vezes de fato de fazer coisas... Bem, tirar a própria vida, por exemplo, tirar a própria vida. É uma questão muito séria, porque a pessoa que comete o bullying a ponto de que o outro tente ou até consiga tirar a própria vida, né? A gente já viu casos de pessoas que sofreram bullying e a reação foi sair esfaqueando, atirando em todo mundo, né? Já teve história aí de gente que já estudou em escola, que passou por situação assim, saiu entrando na escola e atirando, matando todo mundo que é pela frente. E aí já tem a outra situação de que a pessoa acaba tirando a própria vida porque não aguenta. E até esse documentário que a tia Francine falou, eu vi um pedacinho. É bem forte, tia Kátia chorou, eu chorei. tadinha. Eu não consegui ver tudo, Mas é muito forte. É hoje muito forte, eu não consigo assistir mais. É muito pesado. Sem me envolver. E aí é de se pensar como é que uma pessoa consegue cometer atos tão cruéis contra... Como é que uma criança, porque o adolescente ainda não é adulto, também não é mais criancinha, mas ainda é como se fosse uma criança. Pensa numa criança de 12 anos de idade, 12, 13,
maltratando, sendo cruel, ameaçando matar, ameaçando fazer, com outro da mesma idade ou menor um pouco, um grupo, como é que um grupo de crianças tem uma mente tão ruim para cometer tantos atos? Tem uma filósofa, o nome dela é Hannah Arendt, e ela tem um livro que ela observa sobre isso, né, a maldade humana, né, e a própria Bíblia fala que ninguém é bom, né, então existe uma maldade e essa maldade ela não é observada, né, no caso da violência nas escolas, no bullying, muitas vezes as equipes nas escolas elas são muito omissas sobre o bullying, né, então é algo a ser observado, desenvolver algum tipo de ação, palestras para conscientização. Isso aí. Porque isso é muito sério. Porque se tá numa escola, uma criança tá sendo maltratada por um grupo, porque não é só um que comete bullying, 2, 3 pelo menos. É um grupo. Né? É no mínimo um grupo que comete bullying contra um, costuma ser contra um. A escola sabe e às vezes não faz nada. Seja aqui, seja em outros países que costumam ter isso com muito mais força do que aqui. Mas a escola não faz nada. Ou quando faz, o que faz não é tão eficaz assim. Como é que resolve isso? Deixa acontecer até a pessoa se matar, ou até a pessoa matar outro. Ou o que acontece, né? Até Exatamente. destruir de vez o emocional da outra criança, né? São assuntos bem complicados. E aí a gente meio que entra no tema do mês, do Setembro Amarelo, Francine. Estamos no mês do Setembro Amarelo, onde falamos da prevenção ao suicídio, né? Esse tema todo aqui dos adolescentes, a gente acabou chegando nesse assunto do bullying, que infelizmente o final é um caminho que tem um final que é trágico. Dificilmente é um caminho que não é trágico. Se não terminar em morte, termina na destruição emocional de uma pessoa, de uma vida, que vai ter que passar o resto da vida lutando para se reconstruir daquilo que fizeram, né, de tudo para destruir. E aí, muitas das vezes chega no limite e chegar no ponto que é o tema do mês de setembro, né? A prevenção ao suicídio. Então você, papai, você, mamãe, vocês são os que têm mais responsabilidade nisso tudo. Tanto da criança que pratica o bullying, quanto da criança que recebe. Será que aquela criança, o adolescente que está praticando bullying, será que ele é ouvido pelo seu pai e pela sua mãe também? Será que ele sofre maus tratos do seu pai e da sua mãe também? Nada justifica. Mas o que será que essa criança que comete esses atos tão cruéis, de repente passa na vida? Você, papai e mamãe, seu filho está passando por momentos assim de perseguição em qualquer lugar, está sofrendo bullying de alguém. Será que ele não te conta? Porque tem medo da sua reação, porque não consegue confiar em você, papai e mamãe, né? Eu entendo que os maiores responsáveis nisso tudo são primeiramente pais e mães, né? E aí, a voz do adolescente. O seu adolescente tem voz na sua casa? Você, como pai, como mãe, tá conseguindo ouvir a voz? E às vezes essa voz está gritando. Sim. Às vezes está gritando e você não está conseguindo ouvir. E o adolescente nem precisa falar, né? O adolescente dá sinais que às vezes ele não precisa falar. Só que às vezes a gente não está prestando atenção. Sinais inconscientes. Isso aí. E às vezes o papai e a mamãe não está prestando atenção. Quero mandar aqui um abraço para a irmã Amanda, que está acompanhando a gente, está assistindo. Maravilha. Comentou aqui, tema maravilhoso. Marta Cordeiro. É verdade, amei o tema. Maravilha. Parabéns, tia Latinha, pelo programa. Tia Catinha.
Quero mandar aqui um abraço também para a Fisg, que acompanhou um pouquinho da nossa entrevista. Não sei se ainda está acompanhando, mas estava acompanhando aqui agora há pouco. Estamos caminhando para o final. Tia Francine queria continuar esse assunto aqui por mais 3 horas, mas já vai começar. É um assunto que dá para conversar. Dá para falar a vida toda sobre ele. Vai ter, né, vovô Chico, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para tia Francine? Eu acho que não. Acha que não? Vovô ficou tão quietinho na entrevista hoje. Que eu fiquei até preocupado com nossos adolescentes, né? A gente tem que cuidar do nosso... É pra preocupar, sim. É pra preocupar muito por eles. Verdade. Somos da voz para nossos adolescentes. É isso verdade. Aí. Procurar ouvi-los. Isso aí. Aí, se tio Renato não me pegar, dá tempo de eu falar uns versículos aqui, tio Renato? Rapidinho. Rapidinho. E aí o Setembro Amarelo também, tá? Alguns versículos aqui bíblicos que falam sobre os pais, para os pais e para os filhos. Filhinhos, eu vos escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. O mundo tem tentado tirar a sua força, jovem, adolescente. Não se deixe levar por esse mundo. Não seja enfraquecido pelos pecados desse mundo. A Bíblia fala que vocês são fortes. Vocês são fortes, mas sabe o que vocês precisam fazer? Lá em Êxodo 20:12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você não quer morrer cedo, igual muitos adolescentes morrem por aí, em confronto com a polícia, ou se metendo onde não deve, nas noitadas da vida, com amigos que não são amigos, escuta mais o conselho da sua mãe, do seu pai, do mais velho, do seu avô, da sua avó. A Bíblia fala, é o único mandamento com o que, tia Francine? Promessa. Com promessa. E promete que você vai viver muito tempo ainda. Vai ter uma vida longa e boa e próspera se você ouvir o seu papai e a sua mamãe. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4:12. Não despreze os seus filhos, os seus adolescentes, os seus jovens. Não despreze. Dê voz a eles também. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Fuja dos desejos malignos, fuja dos desejos da carne, fuja desse mundo, porque esse mundo não tem nada de bom. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criais na doutrina e demonstração do Senhor. Efésios 6:4. Se você é papai e mamãe, coopera também, né? Não provoca também. Não, fala direitinho com seu filho, né? Tenta ser menos estressado, orienta. Tá criando seu filho na casa de Deus, tá criando seu filho no direcionamento da vontade de Deus, tá? Se tiver, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Mas tenha paciência, tá bom? E como o pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Se você, como pai, não tem compaixão pelo seu filho, se você não tem a sensibilidade de respeitar o sentimento dele, se colocar no lugar dele, então você não é o pai como a Bíblia diz que o pai deveria ser. Tenha a empatia com o seu filho. Vamos orar nessa hora, gente. Quero fazer uma oração aqui pelo tio do nosso diretor Renato, ou Wilson. Ele não se sentiu bem, precisou, ser levado para o hospital. Vamos orar por ele. Na sequência, a tia Francine vai fazer uma oração para encerrar aqui o nosso programa, e a gente vai ficar com o cartaz do Setembro Amarelo, tá bom? Vamos dar as mãos, dá a mãozinha pro vovô Chico Teté. Dá a mãozinha pro vovô. Mãozinha pro vovô. Vamos orar, segura a bananinha. Senhor Jesus, nessa hora
Estamos fazendo aqui uma corrente de oração em favor da vida do senhor Wilson. Não sabemos aqui, meu Deus, o que ele teve, qual foi o motivo dele ter sido levado para a emergência, mas que o Senhor esteja, Senhor, com ele nessa hora, que o Senhor possa liberar a cura, que o Senhor possa direcionar os médicos que vão atendê-lo lá naquele lugar onde ele está, meu Pai. Seja com ele, abençoe seus familiares que estão com ele agora, direciona a mão dos médicos, Senhor, e dê sabedoria a cada um ali para cuidar dele lá naquela localidade. Oramos pela cura do senhor Wilson, que ele possa ficar bem e voltar logo para casa. Em nome de Jesus. Amém. Ora, tia Francine, pelos nossos adolescentes, pelos nossos pais, no final... Ele sabe tudo que eu preciso. Tem nas mãos a guarda do meu coração. Se estou feliz, ele sorri comigo. Se estou confuso, ele segura minha mão. O melhor amigo que alguém pode querer. Sem ele eu sei que nada posso fazer. Nem todo ouro poderia comprar a segurança que meu Deus me dá. Deus cuida de mim, eu posso confiar. Vai ser sempre assim, não pode mudar. Se alguém me perguntar por que eu sou tão feliz, posso cantar. Deus cuida de mim. Vamos orar com a tia Francine pelos nossos adolescentes, Vamos encerrar. pelo encerramento do nosso programa. A oração bem rapidinha, que nosso horário já tá estourado. Ai, já foi, Jesus! Eu quero falar mais com a tia Francine. Vamos lá, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa noite tão agradável, meu Senhor. Mas, sendo breve, Pai, eu quero colocar diante das suas mãos, Pai, os nossos adolescentes. Que o Senhor, Pai, possa protegê-los, guardá-los de todo o mal e ser a sua torre forte. Da mesma forma, eu peço para que o Senhor aconselhe os pais, oriente-os na palavra, para que eles sejam, Pai, ali ajudadores e cooperadores, Pai, no desenvolvimento dos seus filhos. Amém, Jesus. Peço também para que o Senhor nos leve em paz para a nossa casa. Agradeço ao Senhor por esse programa e que possamos ter mais oportunidades de estarmos aqui, Pai. Amém. No mais, eu agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. O programa está acabando. Sábado, 10h30 da manhã. Tia Naná estará aqui. Tia Naná. Obrigado sábado, a todos. 10h30. E até o próximo programa, pessoal. Obrigada, tia Deus Francine. abençoe a todos.